Sejam todos muito bem-vindos. Para você que escolheu viver melhor, viver sem dor, hoje estreia um novo quadro aqui na Relivium, que é o Relivium Talks, onde nós vamos falar com um grande especialista na área, nós vamos esclarecer dúvidas pontuais sobre o tema. E não só isso, não é só para paciente, vai muito além. Nós vamos estar falando também para profissionais da área de saúde. Entretanto, hoje nós vamos contar um pouquinho da história da Relivium e muito além. Vamos contar a história de dois médicos também que chegaram a ser especialistas em dor. Hoje eu estou aqui do meu lado uma das pessoas muito importantes nessa história da Relivium, que hoje faz parte do corpo clínico da Relivium, que é o Dr. Davi Pagotto, especialista em dor, além disso, acupunturiatra. Dr. Davi Pagotto. É um prazer estar aqui, mas tudo bom? Tudo bom, pessoal? Boa noite. Um prazer estar aqui nessa... Chama live, não, que a gente está acostumado a fazer live toda semana, um podcast, né? Nome mais bonito. É um prazer estar aqui, a gente poder falar um pouco sobre essa instituição, né? Hoje, talvez a marca da instituição em dor no estado, a referência em dor, né? E teve um papel marcante aqui no estado nessa área de atuação, nessa especialidade, porque eu acho que a Relivium foi o ponto onde a dor começou a ser divulgada de fato aqui no estado. Então as pessoas não sabiam, nem da classe médica, sabiam muito sobre essa subespecialidade, essa área de atuação. E hoje não, hoje já se fala, se encaminha pacientes. Então é fantástica a história da Relivium, né, doutor André? Eu sofri muito com isso, sabe, Davi? No início foi muito sofrido, mas um sofrido positivo. Porque eu comecei a trabalhar com dor, vou começar falando um pouquinho de mim, depois você evolua. Mas eu comecei a trabalhar com dor em 2011. Em 2011 era praticamente uma piada você falar que vai fazer dor, vai tratar dor, vai trabalhar com dor crônica. Isso era visto como piada mesmo pelos colegas e os pacientes não entendiam, como até hoje é muito importante isso que nós estamos trazendo, esse podcast, essas lives que nós fazemos, para instruir a sociedade. Porque sentir dor não é normal, a gente sabe disso hoje, mas antigamente acreditava-se ainda, e muitos talvez ainda escutam, né, Davi? Que tem que acostumar com a dor. Conviver com a dor. Conviver com a dor. Isso hoje já não é muito aceitável, pelo menos no nosso meio, a gente sabe que existem inúmeras ferramentas que isso pode auxiliar. Dentro, então, eu comecei fazendo dor, Davi, por causa das minhas dores. Em 2009, chegando de São Paulo, cheio do gás, com uma excelente formação, que eu acabei fazendo anestesiologia de base, e a primeira coisa que eu tive aqui em Vitória foi uma crise de dor lombar. E nisso me fez rodar de médicos em médicos, era naquela, operava, não operava, era cirúrgico, não era cirúrgico, tomava anti-inflamatório, fazia fisioterapia, fazia um soro, controlava um pouco a dor, entretanto a dor não melhorava. Foi quando eu lembrei que na residência médica eu tive uma professora chamada doutora Gabriela Lauretti, que até hoje eu sou muito grato, que foi com ela que eu fui estudar, foi com ela que eu fui me especializar no tratamento da dor. Então em 2011... depois de uns 2 anos sofrendo de dor, foi quando eu comecei a ir para Ribeirão Preto, na USP de Ribeirão, onde eu fiz minha especialização em dor lá. Você vê que caminho, né? E depois eu fui galgando. Ou seja, eu fui fazer dor pelas minhas dores. Então a minha história começou ali. Aí depois disso vem a história da Relivium. Mas antes eu quero saber também de você, aproveitando, que você também tem uma história de início de dor. A gente estava conversando aqui antes um pouquinho, desculpa eu te interromper. A gente estava conversando um pouquinho sobre as dores, sobre o marco, quando a gente começou, né? Cair nesse caminho da dor, de estudar a dor, né? Na verdade, eu estava lembrando agora, eu também fui acometido por dor durante a residência. No final do primeiro ano de R1, eu tive uma hérnia de disco cervical e passei por esse mesmo caminho. E uma das pessoas que até um colega hoje, que eu passei na mão, era um acupunturiatra, me ajudou muito na época e eu fiquei curioso. Foi uma das coisas que me despertou. Falei, caramba, como é que pode, né? Um procedimento rápido, uma agulha, tirar a dor, te deixar bem, te deixar confortável. E aí aquilo me deixou intrigado, foi o primeiro passo. Né? Depois eu passei também... Você começou então pela acupuntura. Sim, meu primeiro contato, e eu fiquei muito intrigado com aquilo. Cheguei a pensar em deixar a residência de anestesia na época. Cheguei a cogitar isso, mas aí uma das minhas professoras, chefe da residência, me dissuadiu, eu fui para casa com dor, você não pensa direito. Esse é o primeiro ponto que as pessoas têm. A dor te faz emburrecer.
Você não consegue raciocinar isso com as pessoas na vida, no trabalho, né? Então foi isso. Eu fui para casa, né? Melhorei depois e no decorrer da minha jornada formei, né, em anestesiologia e comecei a fazer acupuntura em 2008, né? E um pouco para frente fui, na verdade minha formação não foi cartesiana igual a sua, a gente foi parar primeiro. Eu caí depois de um tempo num ambulatório de dor, onde eu conseguia tratar cerca de 90% dos pacientes bem com medicamentos, apesar de muitos efeitos que tinham na época, mas o que a gente percebia? Que ficava aqueles 10% que não melhoravam, e isso me intrigava também. Então eu falei, tem que ter algum caminho a mais. Foi o que me fez correr atrás de cursos, de formar, de titular e aprender mais sobre, que é uma área, assim, a gente fala, é uma área, mas hoje o tanto de publicações, né, André, que saem diariamente, toda hora. Não dá conta para ler tudo, é muita coisa. Concorda? Absolutamente. E observe que você chegou na mesma que eu, ou seja, você começou a ir para a dor por causa das suas dores. Foi. E o que me encantou foi o mesmo que te encantou. Eu lembro que, apesar de não ter muito valor dentro da própria residência, também ser piada, surpreendentemente também era piada, mas também era muito interessante e gratificante, porque encontrava pessoas, sabe, Davi, que com dores muito tempo internadas no hospital, e essa doutora Gabriela, ela ia lá com uma injeção e a dor sumia. Eu falava assim, nó, que legal isso. Mas eu pensei que eu nunca ia passar pelas minhas dores. Eu pensei que realmente aquilo, quando você está no meio de uma multidão, você tende a pensar como uma multidão. Isso é aquele efeito manada. Então você está junto com várias pessoas, vários profissionais da área da saúde. Alguém te dissuadiu a não fazer dor? Ah, um monte. Vários? Vários. Comigo também? Vários. Quando eu cheguei a falar que eu ia fazer dor dentro, eu trabalhava dentro de uma clínica aqui no estado do Espírito Santo, que era uma clínica ortopédica. Sei lá, se eu contei para 10, 20, eu acho que de 10, 9, de 20, 19 falaram que é isso, isso aí não dá futuro, porque muitos já fizeram e não teve futuro. E geralmente quando eu escuto isso, isso me acaba... Eu tenho uma outra história que nós vamos contar em outro momento, mas desde criança eu gosto de trabalhar com a palavra vendas, mas a vendas não no sentido mais... só no sentido de como é feito, como é pensado, tipo venda no sentido de empurrar alguma coisa. De economia. Mas a venda no sentido de proporcionar um sonho, de realizar um desejo. E quando me falava isso me desafiava. E tudo para mim sempre foi em relação ao desafio, tipo, poxa, eu tenho dor, é um desafio, estou 2 anos com dor e muita gente não acredita que isso é possível. Então, peraí, vou juntar duas coisas. Para começar, se eu tenho dor ninguém resolve, muitas pessoas devem ter dor que também não resolve. Perfeito. Isso é uma questão que deveria estar acontecendo na mesma época, eu não tinha estatística disso, mas eu acreditava que isso era possível. 2, se isso acontece e as pessoas não acreditam, havia um mercado muito grande para se trabalhar, tanto financeiramente, quanto de pessoas precisando de ajuda. Então, eu acabei juntando as duas coisas e apostei. Nessa época, era uma situação que eu estava acabando de chegar, não era uma situação muito fácil para ninguém. Então, toda semana eu pegava o voo, ia para São Paulo. Na realidade, tive uma parceria aqui, agradeço muito a minha esposa, que ela sempre esteve do meu lado. E ela falava assim, não, vamos para cima, você está com dor, você precisa resolver a sua dor. E acredito também que tem muitas pessoas para você ajudar. Então, ela do lado, o dinheiro que ganhava de plantão acabava virando passagem, acabava virando curso, e a gente foi nessa por muito tempo e acabou dando certo. Muito, gasta muito e nem pensa, às vezes, né, o quando isso vai converter. Eu me recordo de um fato interessante, esse fato, não sei se você vai lembrar, quando você estava nessa fase, indo para Ribeirão Preto, fazer o seu primeiro curso de intervenção e dor, primeira pós-graduação, uma vez a gente se encontrou numa festa e você comentou isso comigo. E eu, como já estava também nessa de ambulatório, de resolver pacientes, falei com você da minha vontade, cara, e realmente a gente fica pensando assim, como existe campo, né? Como existe pessoas precisando, mas não existe uma conexão. Não existe algo ou uma instituição ou algum grupo que você possa... Você não tem referência, né? Você não tem referência aqui. Você que possa conectar quem precisa com quem sabe fazer. Né? Quem precisa sempre está aumentando, sempre tem gente precisando. E quem sabe fazer? A gente está aprendendo até hoje, né, André? Sem dúvida. A gente não para de estudar, de aprender. Esse foi um caminho bem interessante
né, que a gente tocou na dor. Eu achei esse contato primeiro que a gente teve, me fez refletir. Eu lembro que foi no aniversário do filho do Esdras. O filho do Esdras, nosso colega, isso. A gente sentou e conversou, foi bem interessante. Espero que ele veja a live, um beijo para ele, um cara querido. Foi aniversário, anestesista. A gente estava na anestesia. E estava nessa pegada, indo e voltando. E a gente foi enfrentando vários desafios e foi assim que foi acontecendo. A Relivium, ela surgiu num outro passo. Ela surgiu, se eu não me engano, em 2015. Surgiu um pouco depois. A Relivium agora está completando, completa esse ano 8 anos de história, né? E ela surgiu numa salinha, eu tenho que olhar para cá porque tem um povo aqui, que eles ficam, olha para cá, olha para lá. E se vocês verem, o ambiente hoje ele é bem diferente dos ambientes normais que a gente tem um telefonezinho e eu fico olhando para o meu rosto. Hoje aqui eu fico olhando para câmeras. Então, pra você ver como evoluiu o negócio, né? Como o negócio está ficando mais bacana, como a equipe está crescendo, como é bom chegar no seu lar, na sua casa agora, com toda essa estrutura. Porque você merece o melhor. Você merece não só o melhor nosso, mas você merece o melhor para a sua vida, né? E isso tudo que é capaz de acontecer hoje é exatamente nessa crença de a gente poder oferecer mais, oferecer melhor, levar a informação melhor. E eu tenho certeza que hoje a Relivium, apesar dela ter surgido num consultóriozinho e hoje ser um hospital dia que atende em média, nós atendemos em média 400 e poucos pacientes, dá mais. Fazemos 400 procedimentos em média mês aqui. Hoje nós fazemos em média 400 procedimentos aqui cirúrgicos de intervenção dentro da instituição. Ou seja, para quem não acreditava que era possível, que existia a possibilidade de tratar a dor, hoje nós temos muitos casos de pessoas transformadas. Isso. Hoje você tem muitos casos de pessoas transformadas, que inclusive uma das pessoas transformadas fez um vídeo emocionante esse final de semana. Perfeito, eu vi. Vamos contar um pouquinho da história dela? Vamos fugir um pouquinho disso aqui? Não vamos citar o nome, mas vamos contar do caso dela, porque ela estava muito limitada e como acabou vindo na minha mente, só para a gente saber que é possível você viver sem dor, é possível você ter uma vida muito melhor. Sim. Né? Conta um pouquinho o caso dessa paciente. Uma paciente só não cita o nome. Foi um achado, na verdade. Não pode citar o nome. nome. A gente diz que uma coisa puxa a outra, né? Quem tem dor começa a atirar para tudo quanto é lado, começa a correr atrás de tudo que aparece. Eu tratei, André, há algum tempo, uma colega que é uma médica, clinicamente, né? E ela teve uma melhora e muito se falava em operá-la. Pegou, como médico, tem esse hábito, né? Correr atrás de todos os colegas e alguns falavam em operá-la e ela acabou sendo tratada clinicamente, evoluiu muito bem, hoje está relativamente muito bem. Essa médica acabou me encaminhando depois muitos pacientes, outros pacientes. E uma foi essa paciente que acabou virando uma amiga, mais do que uma paciente, uma amiga, como nossos pacientes aqui, muitos acabam virando grandes amigos, né? E essa paciente, foi interessante que ela chegou para mim, a queixa, ela tinha dor, mas ela chegou para mim com uma constipação por conta do tratamento de dor. E no mesmo dia que ela falou comigo que estava limitando a vida dela, a dor, né? Uma pessoa que tinha um trabalho intenso, né? Diário, um calendário muito cheio, né? De atividades. Eu perguntei para ela no mesmo dia, você tem disponibilidade de tempo? Ela faz o que precisar. E eu trouxe ela para a Relivium no mesmo dia. Nós começamos a intervenção nela após muita conversa, que normalmente a gente nem começa a intervenção logo, boa parte das vezes. Começamos no mesmo dia e foi um processo. E um processo que a gente fala assim, todas as dores têm o mesmo processo? Não, elas reagem de formas diferentes, tempos diferentes. Mas interessante no caso dela, que a gente já esperava que fosse um tratamento um pouco prolongado, ela fez o tratamento todo, tolerando reabilitação, com a dor bem controlada. E a gente vê a família dela, todos muito amigos hoje, né? Nós, que amigos da Relivium, como eles ficaram, se sentiram bem aqui, bem acolhidos, e isso é o que a Relivium faz. A Relivium tem essa proposta de acolhimento, essa proposta de abraçar não uma doença, não um pedaço da pessoa, de abraçar a pessoa e tentar resolver o problema dela. E é isso que faz a diferença. Você pode ir em qualquer clínica, eu não estou falando nem no estado, a gente sabe que a gente roda muitos lugares no Brasil, para encontrar esse modelo de verdade, onde você aborda uma intervenção, né? Aborda a parte psicológica da pessoa, aborda o que em torno da pessoa, a parte social, você não vai achar em todos os lugares.
E essa foi a proposta que a Relivium trouxe e faz muito bem. Então essa nossa amiga, ela evoluiu muito bem, já está voltando a fazer atividades, muito feliz, e a gente fica muito feliz com isso. A gente ganha, não é, a gente fala notoriedade, dinheiro, a gente ganha amigos aqui. A gente faz pessoas, é o que você falou no início, a gente faz sonhos, realiza sonhos dessas pessoas. Em quê? Em buscar alguma coisa a mais. Às vezes o sonho da pessoa é voltar a praticar uma atividade física, é voltar a ter qualidade de vida, voltar a dormir bem. Então é isso que a Relivium faz. Uma equipe fantástica, né, André? Hoje nós temos muitos profissionais. Do início, né, mas assim, foi galgada. Eu, apesar de ter voltado e iniciado na Relivium, eu sei cada degrauzinho que a Relivium galgou, porque sempre eu fazendo anestesia, de vez em quando eu vinha conversar com o André e via o crescimento, cada vez que eu vinha, não só físico, mas uma equipe mudando, uma equipe aumentando, e fez toda a diferença na evolução da Relivium. A parte administrativa bem feita, uma equipe boa, constantemente atualizando, né? Isso fez toda a diferença na evolução da Relivium. Isso, você falando, me emociona, sabe? Porque é um pequeno sonho que vai se expandindo. Começou realmente com um consultório, um médico, uma secretária, e a gente vê que um médico ele é muito pouco para dar um grande resultado para um paciente. A gente sabe que o paciente ele não é um pedaço. E eu falo porque eu sofri na minha pele. Eu não era um pedaço. Eu não era só uma dor de coluna. Eu tinha muito mais coisas envolvidas. Eu sabia que eu precisava de muito mais transformações. Mas eu sequer tinha as informações da minha necessidade. E isso que foi fazendo o caminho ser longo. E ouvindo o Davi, que para mim é uma grande referência no Estado, não só como profissional, mas como pessoa, ele falar assim da instituição que hoje nós estamos juntos verdadeiramente, isso me emociona, não só pela visão dele, mas vem na minha mente tantas pessoas que hoje são transformadas verdadeiramente. Hoje, dentro da instituição, né, Davi, hoje tem grupos de pacientes que eles acabam conseguindo se juntar, fazer histórias juntos, sair, ter churrascos, encontros em casas, e pessoas que antes não tinham sequer esperança de uma vida melhor, sequer esperança de que poderia ter um dia sem dor, sequer esperança de que poderiam praticar um exercício físico, sequer uma esperança de que poderia novamente ter uma vida social. E hoje isso motiva demais. Obviamente, a gente recebe bem, eu recebo muito bem para isso, mas isso é só a consequência. Muitas vezes fala-se muito, tem uma polemização em falar em dinheiro, mas eu não tenho problema nenhum de falar de dinheiro. Hoje, realmente, financeiramente, a dor ela é muito viável. Agora eu falo até para os profissionais que pensam em algum momento trabalhar com dor. Porque você trabalhar com dor, você tem condições hoje de ter uma renda bacana, de dar um sustento interessante para sua família, mas isso vai ser consequência, como é consequência de qualquer negócio. Perfeito. Ou seja, você só vai ter essa condição a partir do momento que você entregar valor para alguém. O seu reconhecimento, ele vai vir com a sua entrega de valor. Hoje nós estamos aqui com equipamentos para todo lado. Chega a estar lindo. Está bonito, está legal. Um investimento muito interessante. Quando você olha o investimento, você fala assim, poxa, isso é um bom investimento. Mas, entretanto, olha o valor que isso está chegando na sua casa. Olha a qualidade com que isso está chegando na sua casa. Olha a qualidade com que vai ser possível retirar materiais daqui para poder informar muito mais pessoas. Isso é valor. Ou seja, essa pessoa que está trazendo toda essa estrutura aqui, ela merece ser valorizada. E as suas palavras me emocionaram porque trouxeram muitas pessoas na minha mente, de pessoas como eu. Pessoas que já estavam numa situação que falavam assim, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Eu lembro que quando a minha filha estava lá com um ano e pouquinho, que foi uma grande transformação na minha vida. Eu já estava fazendo dor. Mas eu via que tomar remédio e fazer bloqueio não era suficiente para mim. Eu já tinha feito 20, 30 bloqueios, não faço nem ideia quantos bloqueios eu já tinha feito. Mas quando eu olhei para minha filha no chão e eu vi que eu não tinha condições de poder agachar e ficar com ela, eu falei assim, por mais que eu tenha feito dor na USP, que é um grande centro de referência internacional, por mais técnicas que eu conhecesse,
eu não conseguia me livrar da dor. Ou seja, algo mais precisava. Foi daí que surgiu a Relive. A Relive é algo mais do medicamento, algo mais de um bloqueio. Então, é ver esse indivíduo como um todo, e foi aí que eu fui fazendo passo a passo. E é isso que nós aplicamos aqui hoje. E hoje a Relive chegou num patamar que eu falo assim, não só de tecnologia, né, André? Você contou o início, né? 2015, né? Ela foi galgando. De 2011 a 2015 eu passei uns perrengues aí com as minhas dores aí. Mas é um aprendizado. É um aprendizado, com certeza. Mas hoje ela foi evoluindo passo a passo, e nesse meio tempo nós também fomos evoluindo, né? Apesar de não trabalhando junto, por vezes estivemos junto em cursos ou fizemos cursos que nós e outros colegas, mas assim, eu falo nós aqui que hoje estamos seguindo o mesmo propósito, né? Hoje eu falo, você comentou do dinheiro, realmente a gente fala, é viável, né, trabalhar com dor, mas muito mais hoje do que só financeiramente, eu acho que o propósito, hoje para mim, o propósito me move muito mais do que o financeiro, é o que você falou, eu acho que precisa ser uma consequência, né? E eu acho que a Relive, hoje no patamar que ela está, ela tende ainda a entregar muito mais em dor ainda para a população aqui do estado do Espírito Santo. Eu acho que a Relive tem muito ainda para entregar, tá? Não só em tecnologia, o que a gente sempre vem agregando, né? Novos cursos, novos aprendizados. Eu sempre falo uma frase, André, eu acho que eu já falei para você, a pessoa que se fecha para conhecimento, né? Ela achou que não aceita aprender algo diferente, ela morreu. Se ela se negar isso, ela já morreu para crescer. Então a pessoa, para ter o crescimento a gente fala na nossa área, o crescimento em dor, o crescimento como ser humano, ela tem que estar aberta a receber conhecimento, ter humildade para isso, correto? Agora eu convido você que está em casa. Você está aí não é à toa, não. Você está aí com a mesma função que nós agora. Você está aí precisando de levar essa mensagem para frente. Se essa mensagem, de alguma maneira, ela te tocou aqui, agora você tem a obrigação, dentro do seu coração, a pegar e clicar em o que está à direita, e encaminhar para outras pessoas. As pessoas também tenham essa possibilidade de conhecimento, porque muitos sofrem de dor. E você agora, você tem o mesmo papel que nós, que é levar isso à frente, é levar esse conhecimento, é levar essa esperança. E agora você vai clicar nesse aviãozinho, vai mandar para os seus contatos, você vai clicar nesse coração, afinal você não pode ficar parado. Eu acho que o que menos gera resultado é você simplesmente olhar e ficar calado. Simplesmente olhar e ver o mundo passar, simplesmente olhar e não tomar a ação que você deve tomar. Afinal, o mal existe pelo silêncio dos bons. Por aí. Agora é a hora de você sentir o cara bom, a pessoa boa e levar essa informação para frente. Tem mais uma coisa. Hoje nós estamos estreando aqui, né, a Relive Talks, que é o podcast da instituição agora, o nosso podcast. De todos nós, inclusive de vocês que estão em casa. Vai ter oportunidade aqui, às vezes de não estar eu aqui, mas de ter vários outros profissionais. Hoje nós somos aqui de médico, acho que 11 ou 12 médicos, sendo 4 especializados, 3 especializados em dor, 2 em especialização, psiquiatra, neurocirurgião, geriatra, nutrólogo, reumato entrando, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionista, massoterapeuta, estou esquecendo mais alguma coisa, acupunturiatra, ou seja, tem uma equipe gigante. Que para que essa equipe? Para te atender. E ela vai te atender de forma isolada? Não. Eu já fiz acupuntura, não funcionou para mim. Porque não se faz tratamento de dor com um profissional só. A gente precisa de uma equipe. E essa equipe, certamente, a Relive ela tem. Grande parte. O que está faltando e que nós acreditamos que ainda falta, porque nós buscamos a melhora. Tem uma filosofia japonesa que eu gosto muito, que você pode digitar no Google agora, depois da live, Kaizen, que é uma melhora contínua. E isso que nós buscamos fazer aqui, melhorar continuamente. Outra frase de efeito que a gente sempre fala muito. Se você faz sua vida inteira a mesma coisa e busca resultados diferentes, isso não vai gerar resultado diferente. Então, se você faz a mesma coisa e busca resultado diferente, você tem que fazer, na verdade, fazer algo diferente para buscar resultado diferente. Então, o que o André falou é muito pertinente. A gente, para conseguir um resultado em alguma coisa na vida, a gente precisa de inovar, precisa de arriscar,
né, se movimentar. Eu gosto muito do Tony Robbins, guru, né? Ele fala, uma das coisas que ele fala um dos livros dele, é isso aí, você pode saber tudo, mas se você não agir, não tomar iniciativa, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, basicamente é isso. Quem tem dor, você que sofre em casa, que tem algum parente, algum conhecido, é bom saber que existe meios para tratar, e às vezes é o que o André falou, não são meios isolados, são meios que combinado ou feitos de forma diferente pode trazer algum resultado. E quando a gente fala em dor, não pensamos só no tratamento, porque a gente não está pensando só na dor, a gente está pensando na pessoa. Então aqui a gente não trata uma doença, a gente trata buscando saúde para a pessoa. Para o ser humano, a gente busca saúde. O tempo todo a gente conversa isso. É muito fácil você tratar um joelho, tratar um cotovelo. Agora, tratar a pessoa, o ser humano, isso é uma coisa difícil nos dias de hoje. Nos dias de hoje você passa na rua, todo mundo só no celular, ninguém olha mais para cá, ninguém conversa. E aqui o que a gente faz, as pessoas chegam com uma sacola de exames, o que é que você faz primeiro? Vamos conversar? Então eu acho que é isso que está faltando e isso para nós é fundamental no tratamento da dor, né? Isso é o que a Relivium proporciona. A gente vem buscando aprimoramento científico, aprimoramento técnico, melhora da equipe, mas só isso não é suficiente. Não. Você falou algumas coisas aí. Eu já escutei algumas vezes falando que conhecimento é poder. Eu vou dizer uma coisa para você. Pega o papel aí agora, na sua casa, anota. Essa parte é importante anotar. Conhecimento é poder em potencial. Conhecimento sem ação, ele é inútil. Então agora, você está com conhecimento da história da Relivium, da história que você, para tratador, você precisa de mais profissionais, da história de você, para tratador, você não vai tratar somente com uma intervenção. Agora você tem na sua casa a oportunidade de levar esse conhecimento para outras pessoas, e eu sei que você não vai ficar omisso em relação a isso, você vai participar. Afinal, quando você compartilha o bem volta para você. E o que nós estamos fazendo aqui é buscando compartilhar o bem. Quando você citou, Davi, que as pessoas chegam aqui às vezes com sacola de exame, o que a gente menos olha, não que não seja importante, é a sacola de exames, é a última coisa. Ele bota assim, meu problema está aqui, está escrito aqui. Aí, olha para mim, será mesmo que está escrito ali? Porque se tiver escrito ali, como é que você passou em 5, 7, 10, 15, 20 profissionais e não foi resolvido? Será que você não tem que fazer uma pergunta para você? Agora eu estou falando com quem está lá, Davi. Será que não tem que fazer uma pergunta para você? A seguinte, por que eu tenho um problema há tanto tempo e esse problema não se resolve? Sendo que você é um ser de autocura. Sendo que você desde sempre se machucou e melhorava. Por que agora você tem uma lesão e essa lesão não melhorou? Possivelmente existe algo que antecede esse problema. E é isso que nós buscamos fazer aqui. Perfeito, André. Você colocou a cronologia. Ninguém adoece, ninguém cria uma dor crônica, uma doença crônica da noite para o dia. É muito difícil isso acontecer. Normalmente são caminhos que são tomados durante a nossa vida. E essa é a nossa percepção para tentar fazer a melhora da pessoa, a melhora do indivíduo. Porque não é só tomar um remedinho. A gente fala que o remedinho é meio que enxugar o gelo muitas vezes, alivia temporariamente, mas é muito mais do que isso. Aqui na Relivium, na Relivium a gente investe aqui na melhora como um todo. Então, é o que o André falou, uma equipe interdisciplinar. Muito se fala em equipe multidisciplinar. Não, aqui nós discutimos os casos, nós conversamos entre os profissionais para buscar a melhor opção para cada paciente, de forma individual. E esse é um diferencial aqui na instituição, na Relivium, né? Qual a instituição, normalmente, que faz esse trabalho de interdisciplinaridade? Não só médico com fisioterapeuta, né? Fisioterapeuta com enfermagem, para buscar um melhor atendimento. E eu acho que ainda falta muito. A gente galgou muito aí, que a Relivium é disparada, eu acho, uma melhor referência em dor aqui no estado. Mas a gente quer mais, a gente quer oferecer mais, quer que as pessoas tenham realmente uma qualidade de tratamento, né? Uma qualidade de melhora de vida, melhora de saúde, né? Então, como a gente estava falando, as pessoas demoram para adoecer, né, André? Então, a gente tem que identificar, na verdade, a base. O que aconteceu nesse meio tempo? Foi agora?
Foi na infância? Então, isso aí, às vezes não é da noite para o dia. A gente sempre conversa muito isso. Mas, assim, a equipe está preparada realmente para tentar absorver isso. E para a gente não é ruim, a gente gosta, a gente quer ajudar. Esse é o propósito da Relívio. É tratar as pessoas, tratar o indivíduo. E não somente uma parte do indivíduo. Eu acho que esse é o maior, talvez, um dos maiores diferenciais da Relívio. O maior diferencial devia ser de toda a saúde, né? Com certeza. Deveria ser de toda a saúde, ou seja, não olharmos somente um sintoma, somente uma doença. E fica um papo meio distante isso. Assim, poxa, eu escuto sempre algumas pessoas falarem por aí que eu tenho que tratar o todo. O que é isso? Eu tenho que tratar de forma interdisciplinar esse papo aí. Eu vou explicar, é muito simples, você vai me entender agora. É só questão de explicação. Vamos pensar em você que sofre de alguma dor. E eu te pergunto a sua trajetória até chegar aqui. Porque o processo de adoecimento ele é longo. Inclusive o Davi ele tem uma especialização que é em acupuntura, que é da medicina oriental, que ela traz muito isso. O processo de adoecimento é em fases. Ninguém acordou doente. Quer dizer, com algumas exceções, mas de um modo geral ninguém acordou doente. Você começa o quê? Com uma perda energética. Ou seja, se você está em casa, mesmo não tendo dor hoje, mas já começou a ter uma fadiga, um cansaço, a memória já começou a falhar, opa, você já começou a ter um problema energético. Após isso, você já começa a ter sintomas inespecíficos. Uma dor de cabeça de vez em quando, uma diarreia, um quadro gripal. Tudo isso é sinal para você que tem algo de errado. Qual é o próximo passo? A cristalização de uma doença. E não necessariamente só uma dor. Às vezes essa doença pode ser um câncer, pode ser um diabetes, pode ser uma hipertensão. Ou seja, se você vem sentindo algum sintoma inespecífico e não chegou a alguma conclusão, abra teu olho. Seu corpo está te dando, tá te dando informação. Está avisando. Você falou uma palavra energético, às vezes as pessoas têm uma visão equivocada que é uma coisa muito holística, muito espiritual. Na verdade, não. Isso aí, quando o André fala energético, ele está falando, na verdade, de metabolismo celular. Os sintomas iniciais que a gente fala do adoecimento, eles são pouco perceptíveis ou a gente, no caso, dá pouca atenção no dia a dia. Né? Então, esses sintomas mais simples, mais genéricos, que você falou, a fadiga, a insônia, isso aí normalmente já é o começo de adoecimento ou uma fase até mais adiantada. É que você não teve a percepção. Quando a gente começa a perceber, é quando realmente a saúde da gente, a nossa qualidade de vida, esse é um outro termo que a gente gosta de usar aqui, nossa qualidade de vida piora muito. É o que você falou. Aí você não consegue mais segurar o seu filho, não consegue mais fazer atividades simples que você fazia antes. Alguns chegam aqui e não conseguem pentear o cabelo. Então, assim, você começa a ter essa percepção quando realmente está ruim. Então, o André colocou sintomas mais genéricos, mais inespecíficos, está incomodando, estou com algum desconforto, minhas costas estão incomodando, já não estou tão legal. Dê atenção para isso. Dê atenção, porque você pode estar na fase inicial de um adoecimento, ou realmente pode não ser nada, mas dê atenção para isso. Né? Eu acho que a instituição, a Relívio, a gente busca não menosprezar a opinião da pessoa. A gente gosta de ouvir o que a pessoa tem para falar. Porque às vezes um detalhe que ele passa para a gente numa conversa, o paciente ele tá ali, é um livro, uma informação, né? A gente evolui muito com isso também. Cada pessoa que chega aqui ensina muito para a gente. É importante esse contato, né? A equipe toda evolui com isso. Eu vou contar um segredo. Desculpa, um segredo não. Mas vou contar isso depois que você apertar no coração aí. Aperta no coração. Isso, bota nesse coraçãozinho que eu vou contar um negócio pra você. Isso, eu gosto de ver o coração bombando aqui. Agora você vai apertar para fazer parte da live, você vai apertar no avião. Acabando essa live aqui, olha só, como cada paciente aqui, ele é importante. Acabando essa live aqui, nós vamos fazer o seguinte. Toda segunda-feira, a live não, o podcast, né? Que agora o negócio é chique, é outra coisa. Agora, acabando esse podcast, o que nós vamos fazer? Tem uma reunião clínica. O que é essa reunião clínica? A gente pega pelo Zoom
alguns presentes, outros pelo Zoom, e a gente escolhe 2, 3 pacientes que muitas vezes estão agarrados, ou seja, não estão evoluindo como a gente gostaria. E nós vamos sentar, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, enfermeiro, técnico de enfermagem, médico de algumas áreas. O que a gente pode fazer de melhor para esse paciente? Tem alguma coisa aqui que nós precisamos melhorar. Porque o paciente ele tem a responsabilidade dele, ele está fazendo a parte dele. Nós temos que melhorar do lado de cá. E talvez assim que a gente consiga resultados melhores. Muitas vezes você, que eu vejo, que aqui eu estou vendo algum resultado da live aqui, eu vejo que muitos são pacientes. E muitas vezes você fala assim, poxa, será que eles lembram de mim? Nesse momento, na segunda-feira à noite, se a sua orelhinha estiver esquentando, você pode saber, opa, tem aí uma galera falando de mim. E nós vamos estar falando de você. Muitas vezes, para quê? Para obter o melhor resultado possível. Porque você merece o melhor resultado possível. Aí muitos perguntam, poxa, como é que vocês trabalham com plano, assim, só particular? Não, a gente atende plano de saúde também. Ah, o tratamento é diferente, Davi? Conta a sua experiência. O tratamento é diferente para o paciente convênio ou particular? André, essa foi uma premissa desde que eu comecei a fazer dor, mesmo quando eu fazia somente anestesia. Eu aprendi muito com alguns chefes na residência em tratar a pessoa da mesma forma, seja no SUS, seja no convênio, seja no particular. O tratamento ele tem que ser igualitário, você não pode. O que vai mudar, na verdade, o paciente no convênio, o nosso tratamento aqui na Relivo não vai mudar em nada, na verdade, né? O que muda, na verdade, é a questão administrativa, né, para o paciente. Então, tem pacientes, inclusive, particulares, que às vezes têm dificuldade para fazer o tratamento, e isso não se chega a ser um empecilho. A clínica ela tem um administrativo preparado para tentar sanar essas situações e propiciar a pessoa estar começando esse tratamento. Porque o importante é uma evolução, a gente vê essa evolução. Então, assim, o fato de ter convênio ou não ter convênio, a dificuldade hoje, talvez, e a gente fala assim, tem algumas questões que são ligadas não à Relivo, mas a própria formação em dor, né? Nas escolas médicas hoje a gente fala que não existe uma cadeira em dor. Que absurdo isso. Nossa formação é precária. Nossa formação é muito precária, né? Em relação a tratamento é a mesma coisa. No SUS existe uma dificuldade de acesso muito grande. Eu trabalhei no SUS, André, por uns 6, 7 anos fazendo dor em oncologia, e a gente percebe que apesar de a gente fazer muito, né? Fazemos muito pelos pacientes, ainda era muito pouco, porque o acesso ele é difícil. Dentro de uma instituição de referência, ainda assim o acesso é difícil, porque é pouco médico, é pouca equipe para muita gente que precisa, entende? Então a gente aqui consegue, lógico, atender uma parcela da população e a gente quer muito mais. Você não quer muito mais? Eu tenho que atender o Brasil inteiro. Eu quero atender muito mais, eu Nós quero melhorar muito mais. Nós temos aí 30%, 40% da população brasileira, ela sofre de dor. Com certeza. Desses 30%, 40%, em torno de 20% sofre com a dor limitante e incapacitante. Ou seja, esse trabalho precisa chegar a mais pessoas. Agora, você em casa é responsável por isso. Você faz parte desse time. Que eu sei que tem um monte de paciente na live. Eu conheço aqui, eu vejo entrando. Você pensa que eu estou fazendo o quê aqui? Eu vejo você entrando. Agora é hora de você participar. Agora é hora de você convidar, levar essa informação. Uma das coisas que nós estávamos falando aqui é sobre medicação. Qual é a vantagem de você trabalhar com uma equipe e com profissionais com muitas formações? Muitas. Por exemplo, hoje usamos muito menos medicamentos do que os tratamentos convencionais. Qual é a grande vantagem disso? Eu quero que você leia a bula dos seus medicamentos em casa. Eu sou um médico que fala assim, leia a bula dos medicamentos. Porque ali está dizendo tudo que você pode vir a ter. E lembre-se o seguinte, o medicamento é algo não conhecido pelo seu corpo. Então, é uma substância estranha para o seu corpo. Sendo uma substância estranha para o seu corpo, possivelmente pode trazer coisas estranhas para o seu corpo. E nós temos a possibilidade de trabalhar com coisas mais naturais também, além da reabilitação. O que é muito importante, que vai te ajudar a melhorar, às vezes, sua disposição, vai te ajudar a ter menos uso de medicamento, que vai ajudar
Eles estão mandando aqui, olha só, bicho, esse povo, mexer com... Quando o negócio fica chique... Quando tá animado aqui, eles querem cortar o barato. Quando o negócio começa a ficar chique, a gente bota um monte de gente aqui, aí os caras começam a passar papelzinho aqui, falando, tá na hora de acabar, tá na hora de finalizar. Mas tá legal, agora a gente quer continuar. Poxa vida. Muito legal, viu? Mas então nós vamos caminhando para o fim. Não falamos quase nada, mas falamos um pouco da história da instituição. A Relive ela começou em 2015 com uma idealização de trabalhar voltadas para pessoas com dores crônicas, para tratar a dor, mas nós fomos descobrindo que tratar a dor não era só suficiente, onde foi entrando outras pessoas no tratamento, porque são imprescindíveis, outros profissionais. Hoje acaba que nós temos um corpo clínico superior, corpo clínico é de médico, terapeuta, psicólogo, gente da área da saúde, mais de 20 pessoas. Nós temos hoje funcionários da instituição que são contratados, em torno de 28 funcionários. Hoje temos muitas famílias que estão diretamente ligadas à instituição. Hoje a Relive é um hospital dia especializado no tratamento de pessoas portadoras de dores crônicas e é um prazer enorme estar aqui representando a instituição juntamente com o Davi no nosso primeiro podcast. E eu vou deixar um pouco as considerações finais para o Davi, mas você clica no coração e manda a live para frente e trata depois de vir e deixar um comentário. Eu só tenho a agradecer, André, essa oportunidade de estar aqui falando um pouco da Relive, por ter participado indiretamente desde o início, a gente, nas nossas conversas, né, e ver o quanto que essa instituição evoluiu e foi importante para o cenário do tratamento da dor crônica no estado, tá? A gente vê que na área médica, no meio médico, pouco se falava em dor e hoje você já vê os colegas encaminhando, né, designando os pacientes para ter um melhor tratamento, uma melhor evolução. Isso deixa a gente muito feliz. Então, eu só queria encerrar agradecendo as pessoas que estiveram com a gente aqui, né, mas falando o quanto que essa instituição representa, né, hoje para o estado na dor crônica e dizendo que eu acho que a gente tem um caminho muito grande e vamos ajudar ainda muitas pessoas nesse decorrer aí do curso da Relive. Acho que a gente ainda tem muito para desenvolver aqui. O Davi, ele agradece de uma maneira interessante, mas eu quero dizer para você o seguinte, ele não tem o que agradecer, ele tem que agradecer a presença de vocês, óbvio, mas não agrada a Relive não, porque ele agradece a oportunidade. A oportunidade só aparece para quem está pronto. E se ele está aqui hoje, não foi oportunidade dada assim não. Ele estava pronto, e ele é pronto, e ele é super capacitado. Mas é bondade sua. Eu acho que tem pessoas muito capacitadas aqui. Tanto ou mais do que eu, com certeza. Eu acho... Não, eu tenho certeza. Mas é isso aí. Eu acho mas nós vamos juntando conhecimento, isso aí, juntando esse currículo enorme que você tem com outros currículos. Imagina quantas formações existem aqui dentro. E trazendo coisas boas para cá, e trazendo, para as pessoas. É isso aí. Davi, um prazer aí. Foi enorme. Ótimo o nosso primeiro encontro aí. E para você que está em casa, o que eu posso desejar é que Papai do Céu abençoe imensamente a sua vida, a vida da família de vocês, e que vocês tenham aí uma semana incrível pela frente. Mais uma vez, obrigado. E hoje começa o Relive Talks. Isso aí. Está lançado.